Boa tarde, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Matéria de Marcelo Neves, do GE. Torino demonstra interesse em Bernal do Fluminense. Clube italiano busca informações sobre o volante, mas não enviou proposta oficial até o momento. Tricolor acredita que o uruguaio será um dos atletas mais procurados nesta janela de transferência. O Torino da Itália está interessado na contratação de Facundo Bernal do Fluminense. Nas últimas semanas, o clube italiano buscou informações e fez consulta sobre a situação do atleta. O Fluminense ainda não recebeu a proposta oficial, mas sabe que o volante tende a ser um dos atletas mais procurados nesta janela de transferência. Caso a oferta chegue em mãos tricolores, ela será avaliada. O staff do atleta tem trabalhado para levá-lo ao futebol europeu. No entanto, no ano passado, o Real Betis da Espanha também sinalizou interesse em Bernal e fez contato direto com o Fluminense, mas ouviu que o clube não desejava vendê-lo naquele momento. Vale lembrar que caso Bernal seja negociado futuramente, o defensor uruguaio detém 40% dos direitos econômicos do jogador, enquanto seu representante tem direito a 10% da transferência. Dito isso, o Fluminense tem direito só a 50% do valor do Bernal. Se o Bernal for vendido por 10 milhões de euros, o Fluminense tem direito a 50 milhões de euros. Se o Bernal for vendido por 20 milhões de euros, o Fluminense tem direito a 10 milhões de euros. É complicado, né? Bernal chegou ao Fluminense em agosto do ano passado e tem contrato até 2028 com o tricolor. Na transferência foram pagos 3,6 milhões de dólares, cerca de 20 milhões por 60% dos direitos econômicos do atual camisa 5. É complicado. Ainda tem mais, né? A maior parte dos jogadores do Fluminense está nessa situação, né? Porque aí, o que acontece? Porque aí os jogadores do Fluminense compram uma parcela do valor, a outra parcela no caso do empresário, tem tipo 10% da assinatura do contrato, e tem normalmente um outro clube interessado que repassou o Fluminense ficando com aquela parcela se o jogador for revendido. Fábio, isso aqui é no Terra, tá? Site Terra. Fábio pode bater mais um recorde com a camisa do Fluminense. Goleiro deve entrar no top 5 dos goleiros com mais jogos da história do tricolor nos próximos duelos. O experiente goleiro Fábio cravou de vez o seu nome na história do Fluminense, ao superar a expressiva marca de 265 jogos disputados pelo clube. Atualmente, o camisa 1 tricolor já contabiliza 295 partidas e, com isso, ultrapassou o Fernando Henrique, ampliando consideravelmente a sua vantagem no quesito. Em virtude desses números expressivos, o arqueiro consolidou-se na sexta posição entre os atletas da posição com o maior número de exibições
na história da equipe. Consequentemente, ele se aproximou de forma definitiva do seleto grupo dos 5 primeiros colocados, uma meta perfeitamente alcançável ainda na atual temporada. Nesse sentido, o atual titular está a apenas 13 jogos de distância de Batatais, lendário arqueiro que soma 308 partidas pelo clube. Desta forma, a tendência natural aponta que até o encerramento do ano, Fábio não apenas ingressará no top 5, como também deixará para trás o ídolo Félix, o qual ocupa a 4ª colocação com 321 jogos. Por outro lado, a liderança isolada desta lista histórica de goleiros permanece sob o domínio incontestável de Castilho, que ostenta a impressionante marca de 704 partidas, logo atrás do líder Paulo Vitor. Ocupa o 2º lugar com 362 jogos, seguido de perto por Diego Cavalieri, que acumula 352 exibições, e pelo próprio Félix com 321 partidas. Por fim, a 5ª colocação pertence a Batatais, que soma 308 jogos e representa o próximo alvo imediato de Fábio no ranking, enquanto Fernando Henrique fecha o bloco logo atrás do atual titular, ocupando a 7ª posição da tabela. É muito interessante isso, é muito bom. O cara com 45 anos, agarrando o jeito que está agarrando, e chegando perto de alcançar os goleiros mais longevos do Fluminense. Eu espero que ele consiga realmente e que consiga, dando esse ano, ajudando ao Fluminense a conquistar esse ano novamente o título da Libertadores, ou seja, o bicampeonato da Libertadores, juntamente com os novos contratados, Thiago Silva, Hulk, e a chegada de possíveis novos reforços, que o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, falou ao podcast Setor Sul, que se não sair nenhum jogador, não deve chegar nenhum jogador, né? Mas pelo que a gente viu nessa reportagem aí do GE, Marcelo Neves, o Bernal foi feita uma consulta pelo passe dele ao Fluminense pelo Torino. Também tinha o Betis, que tinha constado, tinha oferecido até uma troca pelo jogador que parece que vai para o Vasco. Então, possivelmente o Bernal deve sair, até porque ele não é titular atualmente no Fluminense e o empresário dele está sempre lá na Europa oferecendo ele para todo mundo. Todo clube, o empresário do Bernal faz oferta do passe do jogador. Então, já tem 2 clubes interessados, possivelmente deve chegar nova proposta. E nós todos sabemos que o Freitas também tem proposta lá de fora, né? E tem o Freitas, parece que o Ignacio tem também da MLS, e o Rabelo deve sair também. Se sair os 3 zagueiros, vindo o Thiago Silva só, apesar de ser um grande zagueiro, um monstro, teria que vir pelo menos mais os 2 zagueiros, que zagueiro, goleiro, são posições que se machucam muito. Então teria que vir mais jogadores. Como eu sempre falei, desde o ano passado o Fluminense tem que trazer um grande goleiro para ser reserva do Fábio. Então, se saiu o Freitas, o Ignacio, o Igor Rabelo,
Teria que trazer pelo menos 2 zagueiros para a posição. Então teria que contratar 2 zagueiros. Se sair Otávio, também teria que trazer mais. Otávio e Bernal teria que trazer mais 2 ou um jogador com a número 5. Que número 5 mesmo, nós só temos 2, né? Que é o Bernal e o Otávio, né? E o Otávio, que não é bem quisto pela torcida e que normalmente ele jogou muito bem no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, mas no Fluminense não tem jogado bem. As últimas partidas, quando ele entrou no Fluminense, ele deu um gol para o time adversário e o outro quase foi gol também do time adversário. Então é bom que ele vai respirar novos ares em outro clube, né? E o Bernal deve sair porque o empresário está fazendo de tudo para ele sair. Então seriam mais 2 jogadores de meio campo a sair. Só aí são 5 jogadores já, se realmente sair. No ataque, o Canóbio fazendo uma boa Copa do Mundo, já teve sondagem e deve ter proposta para sair. Eu não gostaria que ele saísse, porque eu gosto dele jogando no Fluminense. É um cara raçudo, determinado, vai ao ataque, perde muito gol. Como perdeu pela seleção do Uruguai, que talvez a seleção do Uruguai tivesse praticamente classificado para a próxima fase se ele tivesse conseguido fazer aquele gol. Ele fez o que é o Canóbio do Fluminense. Ele deu uma arrancada, foi sozinho, quando chegou, chutou para fora. É aquele calão, mas eu gosto do futebol dele, eu acho que a maior parte da torcida do Fluminense gosta também. Mas se ele sair, o Serra talvez saia também. Teria que vir uns 2, tinha que sair o Soteldo também, parece que tinha time interessado por ele, não sei se era do México. Seria muito interessante se ele saísse, era uma despesa a menos, né, para o Fluminense. Então seria muito interessante se ele saísse. Agora o Lima deve voltar, parece que o América do México, segundo informações, né, do Jornal da KTO, do Thiago também, Ferreira do Hora do Flu, do Rodrigo Dias, do Ligado no Flu, e até do GE, parece que o América do México está devolvendo o Lima. Já foi muito importante para o Fluminense, mas caiu muito de produção também no último ano, né? Então, ajudaria muito, né? Até porque ele não vinha sendo titular com o Zubeldia. Aí teria que vir. Não sei se realmente... Então, só aí, cara, ó, para zagueiro 2, para meio campista 2, poderia trazer pelo menos um, seriam 3 jogadores. Eu acho que se o Ganso permanecer, tudo bem. Se o Ganso não permanecer, também for sair, teria que trazer um meia para revezar com o Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta visivelmente não aguenta jogar os 2 tempos, ou seja, os 90 minutos de jogo, com esse estilo de jogo do Zubeldia, que exige muito dos jogadores, principalmente do meio de campo para frente. Às vezes acarretando um pouco de facilidade para os times adversários na hora de contra-atacarem, que a maior parte dos jogadores estão no ataque, a defesa fica toda exposta. Por isso que às vezes a gente toma muito gol e nem sempre a culpa é só dos zagueiros, né? Tem a culpa do meio de campo que não marca, que para mim a marcação começa no ataque. Você marca no ataque, no meio, para a bola evitar de chegar na defesa. O grande time é aquele que marca desde do atacante até o zagueiro e os laterais, porque você evita que o adversário tenha facilidade de chegar ao seu gol. Tanto chutando de frente, como indo para laterais, cruzando e pegando os zagueiros de calça riada, porque aí, porque o atacante,
que vem de frente, ele vem na corrida, a tendência é ele conseguir pular mais alto do que o zagueiro, mesmo às vezes sendo mais baixo. Consegue porque vem no embalo. O zagueiro estando parado, pula uma altura. O cara que vem na corrida pula mais alto, com certeza. Isso facilita o ataque do time adversário. Tem que ter alguns jogadores, algum jeito de marcar bem ali no meio campo e começar a marcar desde o ataque, para poder dificultar o time adversário. O grande time é aquele que consegue agrupar todos os compartimentos, todos os setores, impedindo assim que o time adversário chegue com facilidade à área do seu time, à sua área, né, ou às suas laterais. Então, eu acho que deve sair alguns jogadores, apesar do Matheus Montenegro falar que não tem proposta por ninguém, mas pela segunda informação do GE, tem uma soldagem, e onde a fumaça, há fogo, né? Então vamos aguardar, agora que já começou os treinamentos, deve movimentar tudo. Outra coisa, o Fluminense vai ter a rodada, ele e outros times vão ter a primeira rodada agora do segundo semestre, antecipado para o dia 17. Por quê? Porque tem alguns clubes, por exemplo, o adversário do Fluminense, né, no dia 17 é o Bragantino, né? Bragantino? O Bragantino. Bragantino. E o que acontece? Ele deu uma queda, aí que ele vai ter que disputar o playoff da Sul-Americana. E vai ser na data, mais ou menos, que seria o jogo contra o Fluminense. Então, o que acontece? Nisso, a CBF antecipou a rodada dos clubes que vão ter esses playoffs para o dia 17. E acontecendo isso, a janela abre depois, a janela dos reforços, eu acho que é dia 20. E o que acontece? O Fluminense não pode estrear os reforços dele até agora, o Thiago Silva e o Hulk. O Fluminense está procurando junto à CBF para poder antecipar a abertura da janela, que não foi o Fluminense que pediu para jogar dia 17. A CBF que colocou o jogo nessa data para facilitar os outros times que vão ter que jogar o playoff da Sul-Americana. Então, como é a mesma rodada, o Fluminense e outros clubes que vão jogar dia 17 não pode ser prejudicado, não podendo jogar com seus reforços, e os clubes que vão jogar no dia correto poderem jogar se é a mesma janela. Primeiro, a CBF falou que tem que ter o apoio de todos os outros clubes para ela poder mandar para a FIFA isso. Agora eu quero ver, quando o Fluminense abriu as pernas para o Flamengo antecipar o jogo de domingo para sábado, né, e o Fluminense acabou sendo prejudicado por causa disso, a CBF foi divulgado que, mesmo que o Fluminense não aceitasse, que a última palavra ia ser da CBF. Então, agora, né, são dois pesos e duas moedas. Agora, mesmo que os clubes não aceitem, a última palavra tem que ser da CBF. E tem que antecipar a janela. Que, o Fluminense vai ser prejudicado duas vezes. Primeiro, que vai antecipar o jogo. Segundo, que não vai poder ter os jogadores que foram contratados para jogar, não pode ser inscrito. Não pode, cara. Se for assim, então os outros clubes também não vão poder estrear os reforços. Para fazer igual, ou todo mundo pode escrever, antecipa a janela para escrever, para o Fluminense escrever, os outros clubes também que vão jogar dia 17, para poder ficar igualdade, né? Ou então, se o Fluminense pode escrever, os clubes que vão jogar depois também não podem jogar com os jogadores inscritos, só joga na próxima rodada. São dois pesos, duas medidas, né? Então, tem que resolver isso, né? Então, vamos ver, não sei qual vai ser o time, né?
Até lá o Fluminense vai ter 2 amistosos, foi confirmado, um dia 8 contra o Nova Iguaçu, né, que é à noite, acho que é 9h30, 8h30 da noite. Os 2 vão ser no Maracanã, e o outro é dia 12 contra o Bahia no Maracanã também, onde deve ter a estreia, porque não é jogo oficial, é amistoso. Aí deve ter a estreia do Hulk e do Thiago Silva, dia 12 de julho. Os 2 jogos, um é dia 8 de julho, contra o Nova Iguaçu, acho que é 8h30 ou 9h30 da noite, eu acho que é uma quarta-feira, e no Maracanã, e o outro é dia 12 de julho, um final de semana, acho que é sábado ou domingo, às 16 horas da tarde, Fluminense e Bahia. São 2 jogos amistosos, preparação para o time pegar ritmo para o Campeonato Brasileiro, que vai começar dia 17 para o Fluminense. 17 de julho, antecipando a jogada que seria, a rodada do Fluminense seria depois. Para ajudar um co-irmão, né? Nem para ajudar o Fluminense. Então, tem que acontecer isso também. Então vamos aguardar. O Nino diz aí que parece que ele não quer. Não tem nada certo ainda, mas muitas informações têm aparecido que o Nino não quer mais voltar para o Brasil, quer jogar na Europa. Então vamos aguardar. O Fluminense não falou nada aí do Montenegro. O presidente disse que é difícil, mas não é impossível. Então vamos aguardar para ver. A SAF, ele falou que está conversando quase toda semana com o pessoal da SAF para melhorar a situação, para depois ir para o conselho e depois do conselho ser votado pelos associados para ser aprovado ou não. Vamos aguardar isso tudo para ver como é que fica. Agora vamos falar o que eu falo. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, né? E que eu vendo açaí todo dia com minha esposa, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite. Aí não tenho tempo para mais nada, eu não durmo bem à noite por causa do mal de Parkinson. Então eu fico cansado, com sono o dia todo, mas chegar na hora de dormir, não consigo dormir, mas fico cansado demais. E já acordo cansado. Então resolvi fazer alguma coisa como terapia. Não sou bom em internet, não conheço praticamente nada de internet. Então eu vejo os influentes que falam sobre o Fluminense, já vi há algum tempo, como costumava ver também os jogos da base, costumo, quando passa eu gosto de ver, quando não tenho tempo, quando não estou vendendo açaí, aí eu vi os influentes que eu confio, que normalmente falam a verdade, apesar de às vezes ter atrito com a diretoria do Fluminense, porque falar a verdade no nosso país parece que é crime, né? Mas às vezes tem atrito, mas eu confio no que eles falam normalmente, que quase sempre que eles falam, né, unanimidade só Deus mesmo, e mesmo assim tem gente que fala que nem Deus teve unanimidade, mas eu confio neles, é o que eu fiz. Eu não tenho ninguém filtrado, e eu confio muito em Deus também. Para mim, Deus tem unanimidade. Aí eu confio muito, muito neles. Peguei e não tem ninguém filtrado do Fluminense para me passar notícias do Fluminense. Aí o que eu faço? A sobrinha da minha esposa, a Monique, me ajudou a fazer o canal, e eu pego o que eles falam, dou o nome deles, o canal, falo a notícia, né? E quando é alguma informação, algum comentário que eu tenho que fazer, eu faço. Aí cabe a vocês julgarem se o comentário foi bom ou ruim, né? E pensei de eu não ter nem 50 inscritos, mas para surpresa minha, o que começou como uma terapia está se tornando uma coisa séria, uma coisa oficial. Só resta eu aprender algumas coisas e ter patrocínios de algumas empresas, né? Eles me ensinaram como eu faço para me ajudar e ter patrocínio para ajudar
nosso canal a tentar crescer um pouco. Aí o que eu faço? Me empolguei, aí eu pego os inscritos, estou com 849 inscritos. Alguns se tornaram meus amigos, estão sempre conversando comigo, dialogando comigo pela mensagem do canal. Aí eu peço a todos que estão inscritos para dar o like, compartilhar e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal e para convidar suas amigas e amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar também. Fazendo isso, com certeza nós vamos chegar pelo menos aos 1.500 inscritos. Se cada um dos 849 inscritos conseguir um inscrito ou uma inscrita, eu vou chegar quase perto dos 2.000 inscritos, com certeza. Então, se vocês puderem colaborar, façam isso por mim. Peço a seus amigos e amigas para se inscreverem, né? Para dar o like, para se inscrever e dar o like e compartilhar. E as pessoas que costumam assistir o canal e não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhem. Assim, todos vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil, que está no mundo, tá? Agora, outra parte, se vocês puderem colaborar com o Pix para tentar melhorar algumas coisas aqui no canal, né? Como equipamento, mural, alguma coisa para melhorar aqui, é só fazer o Pix, desde que não faça falta nenhum de vocês e seja de coração. Eu tenho 2 Pix, um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade como eu para digitar, por ter mal de passo, ou por achar mais fácil digitar o número menor, é só fazer pelo número menor. Os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar, os 2 Pix estão com o nome de Paulo Roberto. Se vocês, e são do Banco PicPay, né? Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, desde que não faça falta nenhum de vocês, eu agradeço desde já. Agora vamos nos preparar para assistir daqui a pouco o jogo da seleção brasileira, torcer por uma grande vitória do Brasil, apesar de eu não ter gostado muito da convocação que foi feita, né? Acho que tem alguns jogadores importantes que poderiam ter sido convocados e não foram, e tem alguns jogadores que não eram para ter sido convocados e foram. Mas faz parte. Quem manda na seleção, infelizmente, são os empresários e a imprensa, né? Vamos aguardar para ver. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.